Bom galera, bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre velocidade no desenvolvimento dos seus projetos, sobre produtividade, como que você faz para não ficar batendo cabeça nos mesmos erros de sempre, tá certo? Então, aqui eu já tenho um projeto que eu já trouxe aqui no canal. Se você jogar aqui no canal Sistema Bancário, você vai encontrar o passo a passo desse projeto aqui, como que eu estruturei tudo ele. Não é um projeto tão longo, mas também não é um projeto tão curto, principalmente aqui para vídeos no YouTube, né? Mas aqui eu tenho um projeto de um sistema bancário. Então aqui eu tenho minha classe do cliente, aqui eu tenho abrir a conta. Aqui eu tenho uma string para mostrar o nome e o CPF dele. Aqui eu tenho uma conta. Aqui é a classe de conta de fato, né? Então sacar, depositar, registro de transação, extrato bancário. Aqui eu tenho a conta corrente. Então todas as estruturas mais básicas de um projeto que envolve aqui um sistema bancário. Só que a velocidade não está aqui de fato, tá? Muita gente acha que ser mais produtivo, escrever códigos mais rápido, está diretamente ligado à velocidade que você digita, né? E obviamente isso de certa forma interfere um pouco, né? Quanto mais rápido você digita, melhor. Mas a grande ideia é: ninguém escreve um projeto de 300, 500 linhas da cabeça num flow só, entendeu? A pessoa senta lá e começa a digitar loucamente e faz um projeto. Não é assim que funciona. O nosso projeto ele é dividido em etapas, principalmente se você cria uma boa lógica de programação. Se você estruturou o projeto da maneira correta, se você construiu uma boa lógica, você vai resolvendo ele por etapas. Então aqui, classe cliente, o que eu preciso dentro dela? Eu preciso dos dados, então nome, CPF, número da conta. Então aqui você vai colocando parte por parte. Uma vez que está definido o que você vai escrever, na ordem que você vai escrever, aí beleza, a velocidade que você digita realmente influencia, mas no final das contas não é tão assim, tá? E aí aqui eu quero mostrar para vocês uma estratégia que eu utilizo muito para acelerar o desenvolvimento dos meus projetos, tá? Mas antes, se inscreve no canal, like no vídeo, e aí eu já vou falar aqui para você, certo? Então, basicamente, durante o desenvolvimento dos meus projetos, durante ao meu tempo de estudo na programação, quando eu estava aprendendo os fundamentos do Python, uma ideia que eu tive foi utilizar uma biblioteca. Como você pode ver aqui no meu fundo, tem diversos livros, então na minha vida os livros sempre foram muito presentes, tá? Obviamente esses aqui não são todos meus, é aqui da minha família e tal, mas os livros sempre tiveram muito presentes na minha vida. E os livros, eles são muito úteis para você ler eles do zero. Então você pega ali um livro novo, estuda ele de ponta a ponta, mas eles também podem servir como um material de consulta. Então eu quero aqui pegar um livro de história sobre Segunda Guerra. Eu não preciso ler o livro de história completo. Eu abro no capítulo de Segunda Guerra, pego ali a informação que eu quero e eu utilizo como quiser, certo? E aí eu criei uma biblioteca de programação, que eu já vou mostrar aqui para vocês, que ela tem exatamente essa ideia, a ideia de funcionar como uma área de consulta para projetos. Então, aqui eu tenho um template do Notion, tá? Esse aqui é um template meu do Notion, onde estão diversos códigos e estruturas de código que eu posso utilizar durante o desenvolvimento desses projetos. Quando um projeto ficar pronto, como é o caso desse sistema bancário aqui, eu salvo ele aqui embaixo, na área de projetos práticos. Então aqui eu tenho o 72, que é um sistema bancário. Então eu tenho todo o código salvo aqui. O Notion ele tem essa estrutura que ele identifica que isso aqui é um código, ó, ele identifica que isso aqui é Python, e você pode colocar qualquer outra linguagem aqui, ele tem praticamente todas. Então você coloca o código aqui, só especifica para ele de qual linguagem é esse código, e você coloca aqui, e depois é só você subir essa seta. Então ele guarda, não fica nada muito poluído na sua tela, você tem apenas ali os nomes de cada projeto. Então isso aqui é muito mais fácil. Então essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês. Tente armazenar de alguma forma os seus projetos, tá? Eu recomendo que você armazene no Notion, por exemplo, porque você tem essas estruturas, você consegue personalizar, você consegue separar. Se você colocar, por exemplo, numa pasta no seu computador, no seu pendrive, por exemplo, funciona, não tem problema. Mas eu gosto de utilizar assim porque está muito mais bem trabalhado, é mais intuitivo e também não ocupa tanto espaço assim no computador, certo? Então aqui você vem e tem os sistemas bancários, por exemplo. Mas aí eu tenho estruturas que aí as coisas mudam um pouco e é onde a produtividade realmente mora. Ali é um projeto pronto, então eu tenho lá o projeto. Se por algum motivo eu queira utilizar isso, por exemplo, quando eu vou fazer um vídeo aqui para o YouTube, eu vou lá na minha pasta de projetos, escolho um
e faço o tutorial aqui para vocês. Então é basicamente assim que eu desenvolvo os vídeos aqui, tá? E basicamente a parte dos projetos é relativamente fácil, mas como eu disse, a parte da produtividade mora aqui em cima. Aqui eu tenho diversas estruturas de códigos pré-prontas para eu utilizar durante o desenvolvimento. Então vamos supor que aqui no meu banco, então eu tenho todas as classes aqui, classe cliente, classe conta, tenho diversas classes aqui, e aí eu tenho algumas estruturas convencionais. Mas vamos supor que eu queira colocar algo específico, como por exemplo, datas. Aqui eu já tenho uma estrutura pequena de datas, tá? Que é o registro de transação. Opa, ele acabou abrindo aqui o tab 9. Então, aqui eu já tenho uma estrutura de datas, que é o registro de transação, e aqui eu chamo um data hora. Então, ele vai pegar a biblioteca datetime, que eu importei ela aqui em cima, e ele vai fazer aqui o now, certo? O now seria o agora. Então, ele vai consultar no meu computador qual é a data e qual é a hora que eu estou nesse exato momento e vai registrar a transação. E ele vai fazer um append, que seria uma adição de data e hora na descrição. Então, ele vai trazer aqui, ó, o saque foi no valor de R$50 às 3 horas e 30 minutos, por exemplo, é o que ele vai fazer. Só que vamos supor que você tem um projeto e você não tem essa estrutura de data. Para você pesquisar, para você colocar essa estrutura de data, você teria que pesquisar como que você coloca, qual biblioteca você tem que importar, se você tem que instalar alguma coisa, e essa busca ficaria um pouco complexa. E é aqui que a biblioteca entra de fato. Então aqui eu tenho, por exemplo, a biblioteca datetime. Então aqui eu tenho como se fosse uma cola ou uma aba de consultas para que eu possa utilizar essas estruturas. Então vamos supor que eu queira fazer um cálculo entre datas. Então eu quero descobrir ali quantos dias existem entre o dia 30 e o dia 18, por exemplo. Você vem aqui e você tem toda essa estrutura para você utilizar. Então, eu vou colocar a data inicial, vou colocar a data final. Aqui em cima eu estruturei a calculadora de fato e ele vai trazer um resultado para mim. Obviamente, esse projeto sozinho ele não faz muita coisa. Mas se você aprende a utilizar ele e encaixa ele no seu projeto, muitas vezes é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Seu projeto está totalmente bem estruturado, mas só falta um detalhe, falta aquele detalhe que vai fazer tudo ficar certo. Muitas vezes esse detalhe está nessas funções, então você vai pegar essa função e vai colocar lá. Então aqui, por exemplo, eu tenho, por exemplo, a exibição do dia da semana de uma data. Então aqui eu olho essa estrutura e aqui ele vai utilizar algumas funções de strip, então ele vai separar. Né? Você lembra que a função de strip é separar. Então eu vou descobrir quais dias da semana eu tenho naquela data. E isso, por exemplo, para um sistema bancário é extremamente útil, porque o banco ele tem aquela questão de só funciona de segunda a sexta, ele não trabalha de final de semana. Então, para você colocar essas estruturas e para você, por exemplo, colocar um sistema de programar saque. Eu quero programar o saque para o dia tal. Você coloca um verificador para ver se nesse dia que você quer buscar é um dia da semana. Certo? Você pode utilizar isso. E aqui eu tenho diversas outras bibliotecas, tá? Essa é a essência da biblioteca, mas aqui eu tenho muita coisa, tá? Então, por exemplo, biblioteca OS, que é a biblioteca do Operation System, né? Então, criar um diretório. Como que você faz para criar um diretório? Você importa essa biblioteca, coloca uma função, cria aqui, né, coloca o nome do diretório e coloca aqui se ele foi criado com sucesso e aqui o nome dele de fato. Então eu quero que ele se chame meu novo diretório. Então essas estruturas que eu utilizo, que eu recomendo que você utilize também, são estruturas prontas para você não precisar ficar pesquisando, precisar ficar correndo atrás de informações que nem sempre você tem na mão. Muitas vezes você sabe aquela função, você sabe qual função utilizar, mas você não lembra exatamente quantos argumentos você precisa. E aí você vai ter que jogar na internet, aí ele vai te jogar para um Stack Flow, por exemplo, e talvez esse código nem esteja tão certo assim. Então, quando você constrói uma biblioteca, você tem todas as informações que você precisa na palma da sua mão. Isso fica muito mais fácil, tá? E essa minha biblioteca não é só para Python, tá? A gente pode fazer um tour pela minha biblioteca aqui, e aqui eu tenho a biblioteca 2.0, né? Então aqui eu coloquei algumas coisas mais de personalização minha, então um calendário, aqui um relógio diferenciado, aqui eu tenho uma playlist de ambiente, né? Aquelas playlists não tem letra nem nada, é só o ambiente rodando. Aqui eu tenho, por exemplo, o meu Pomodoro, então aqui você pode configurar esse Pomodoro, então você quer, por exemplo,
colocar mais tempo. Então eu quero ir de 25 para 30 minutos. E aí você vem aqui, salva as alterações, e aí você coloca aqui agora o de 30 minutos e é só você dar um start aqui que ele começa a rodar, né? E aqui, como eu disse, eu tenho diversos projetos aqui, muitos projetos. Então aqui o que eu mostrei para vocês é o Python e o orientação a objetos, que são, digamos que as partes mais fundamentais. Então biblioteca Math, biblioteca OSPath, Pickle, JSON, a gente tem o Unitest aqui. Então tem muita coisa aqui e aqui do 51 para frente são mais projetos, né? E aqui a gente pode ir para outras áreas. Então, por exemplo, quando eu trabalho com desenvolvimento web, eu tenho aqui o Django e o Flask. Certo? Então eu vou abrir aqui em cima que aí a tela fica maior. E aqui eu tenho diversos conteúdos também com a mesma ideia. Nesse aqui eu não tenho tantos projetos prontos, porque quando a gente trata de projetos no web é algo mais delicado, envolvem muitos arquivos, envolve arquivo de front-end, back-end, então eu não coloco muita coisa aqui porque envolve muita coisa, certo? Mas aqui é muito mais fácil de manipular. Então vamos supor que eu queira fazer um armazenamento de sessões de usuário com o Flask Session. Eu clico aqui e aqui ele já me deu toda a estrutura para fazer esse armazenamento. Então ele vai me dar aqui a estrutura de secret key, aqui ele já vai abrir uma rota para o login e username. Então aqui você vai utilizando, entendeu? Aqui embaixo a gente tem, por exemplo, criação de um modelo de banco de dados. Muita gente não sabe fazer isso. Então você vem aqui na criação do modelo do banco de dados, ele te mostra o que você tem que importar. Aí aqui eu tenho uma classe, por exemplo, eu quero criar uma classe pessoa. Aqui eu tenho os models, então model char field, integer field, email field. E aí aqui, se você não sabe o que são esses módulos, por exemplo, então aqui, por exemplo, você quer utilizar um char field, mas essa estrutura está muito grande, por exemplo, você quer só o char field. Você vem aqui embaixo e olha aqui o preset de char field. E aí eu tenho isolado aqui só essa primeira estrutura. E aí, para você colocar isso no seu código, né, como que você faz para transportar isso de lá para o seu código? E é por isso que eu gosto do Notion. O Notion ele vem aqui e tem um botãozinho de copiar. Então aqui ele copiou para a área de transferência. Eu só preciso ir lá no meu código. Eu vou na minha área que eu quero utilizar e dou um Ctrl V, né? Aqui ele não vai fazer sentido, né? Porque não é um projeto Django, mas é basicamente isso, é extremamente simples de você utilizar. Isso aqui, gente, mas vale ressaltar, né? A biblioteca, ela não é um curso, ela não é um professor para você. Aqui você vai colocar informações que você já sabe ou informações que você está aprendendo. Mas, por exemplo, Léo, eu não sei o que é um preset de many to many field. Cara, você vai ter que pesquisar um pouquinho, né? Você vai ter que pesquisar o que é, para que serve, e aí você vai poder utilizar o many to many field. Nesse caso aqui tem um char field porque eles estão ligados, nem tudo é 100% isolado. Então, é basicamente assim que eu utilizo e assim que eu melhoro a produtividade durante o desenvolvimento de projetos. Eu coloco tudo que eu sei, todos os projetos que eu já trabalhei, todas as principais estruturas que eu utilizo no dia a dia no mesmo lugar. E aí quando eu quero saber alguma informação, eu entro aqui e busco. Vamos supor que aí você quer alguma coisa com Matplotlib, por exemplo. Você quer fazer um gráfico, mas você não lembra bem qual é a função que faz um gráfico de barra. Vem aqui no projeto número 6 e ele te dá aqui a função PLT_bar e te passa também os parâmetros. Então você precisa ter dois parâmetros, categorias e valores. Eixo X, eixo Y, como que você coloca um título, como que você monta esse gráfico. Então, tudo que você precisa em um único lugar. Então, eu fiz esse vídeo aqui, não é um vídeo muito de tutorial, né? Mais uma questão para mostrar para vocês como que eu trabalho com mais produtividade na programação, como que eu escrevo códigos mais rápido, né? Não é só simplesmente sair digitando mais rápido, não é tão simples assim, mas você precisa de um sistema, tá? Você precisa de algo que seja replicável. Não fique baseando tudo que você faz na sorte, tá? Ah, dei sorte e fui mais rápido. Aí você tem um outro dia que você vai mais lento porque você não sabe muito bem por que você foi mais rápido, às vezes é algo que você domina ou não, aí tudo bem, mas no geral tenham sistemas, tá? Sempre que você puder, crie sistemas de produtividade, sistemas de organização, porque sistemas são replicáveis e você não fica na mão da sorte, tá certo? E se você se interessou por esse template, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, tá? Se você quiser adquirir ele, eu disponibilizo também para quem quiser utilizar. Então, confere o link que está aqui embaixo para você usufruir desse mesmo template que eu utilizo para o meu desenvolvimento com Python, tá certo? Então, fico por aqui e até a próxima.